E se tudo que você acredita for uma mentira? Parece meio impactante, né? Falo que tem que começar vídeos do YouTube assim, impactante. Mas é sério. E se tudo que você acredita for uma mentira? E se você acha que sua fé é falsa? Como já dizia Nietzsche, é uma fuga da realidade. E se sua fé for só uma fuga? Já se perguntou por isso? Bom, a gente vai falar disso aqui um pouco hoje. Mas primeiro, e aí, como é que vocês estão? Eu tô bem. Só um pouquinho de barulho aqui da avenida, mas relevem. Eu sou Henrique Cruz e esse é o canal Psisteólogos. Um canal onde a gente fala de teologia e muitas coisas. E esse é o segundo vídeo do nosso quadro Gabinete Pastoral. Se você não viu o primeiro, eu vou deixar aqui no card, onde a gente fala sobre o silêncio de Deus. Hoje o assunto é diferente. O assunto é sobre dúvidas em relação à nossa fé. Às vezes a gente nos pega tendo dúvidas, e isso, deixa eu te informar, é normal. É normal ter dúvidas. Eu sei que muita gente se preocupa em ter dúvidas sobre sua fé, em ter dúvidas se realmente aquilo que ele acredita é real. Às vezes precisam de provas empíricas, de algumas afirmações e qualquer outra coisa, porque pode ser uma mentira. Por isso que eu comecei com a pergunta: e se tudo que você acredita for uma mentira? Mas a dúvida faz parte da caminhada cristã. Eu mesmo já tive minhas dúvidas. Até hoje eu tenho minhas dúvidas. Eu vim de um lado bem ateísta. Então, antes de ser cristão de verdade, não nominal, não aquele que só vai para a igreja porque a mãe mandou, eu fui um ateu, porque tinha dúvidas. E essas dúvidas na minha cabeça não foram respondidas até então. Mas é normal ter dúvidas. Não só eu, mas a Bíblia me mostra personagens com dúvidas. João Batista, aquele que Jesus colocou como o maior dentre nascido de mulher, chegou a perguntar: tu és mesmo Cristo? Mandou os discípulos perguntarem se ele era o Cristo, o Messias. E aí Jesus teve que falar para os discípulos: falem o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados. Tomé, quando Cristo apareceu ressurreto, perguntou: deixa eu tocar, porque eu preciso te tocar, eu preciso saber que você é real. Então Jesus diz: pode tocar aqui do lado, toque as mãos também. Então todos nós passamos por momentos de incertezas. E isso é normal. O problema é que poucos falam sobre isso. Muitas das vezes as pessoas não falam sobre isso porque são suprimidas das suas dúvidas. Sufocam as dúvidas dessas pessoas. A pessoa chega para o pastor dela e fala: pastor, eu estou com dúvida em relação à existência de Deus. E o pastor, em vez de estudar e realmente criar algum tipo de argumento ou realmente tentar explicar, simplesmente vai falar que essa pessoa está com um demônio no corpo, que isso não é de Deus. Vai dar qualquer outra explicação, uma explicação clichê, e não resolve a dúvida. Aí muitas das vezes colocam a culpa na pessoa por ela ter dúvidas. Mas a dúvida faz parte. Se grandes homens da Bíblia tiveram dúvida, e grandes mulheres também, a gente pode colocar Sara, quando o próprio Deus fala diretamente que ela vai ter um filho, ela ri porque já está velha. Como é que pode Deus me dar um filho sendo que eu estou velha? Lá em Gênesis 18, se eu não me engano. Ela teve dúvida. Então, você pode ter sua dúvida. Talvez você tenha se perguntado: será que Deus existe? E se a Bíblia estiver errada? E se for só algo psicológico? No final das contas, muitos respondem com clichês. Deus existe porque existe. É assim porque é assim. A Bíblia é a palavra de Deus e ponto. Ninguém nunca está pronto para te explicar, não é mesmo?
Eu não quero ir para essas respostas clichês. Mas também eu não quero, sei lá, dar uma aula de filosofia aqui. Mas eu posso dizer que existem 3 diferentes tipos de dúvidas. E que eu já passei por todas elas. Tem a dúvida intelectual. Então aí a gente vai mexer com a filosofia, fé, ciência, lógica, história. Tem a dúvida emocional. Então a gente começa a questionar algumas coisas sobre Deus. E tem a dúvida espiritual. Eu já passei por essas 3. Me lembro muito bem que na minha época de ateísmo, quando eu lia Richard Dawkins, quando eu lia René Descartes, Immanuel Kant, Nietzsche, eu tinha uma dúvida genuína sobre fé. Então, eu estava em busca de um Jesus histórico, saber se Jesus realmente existiu. Ah, e a propósito, eu tenho um vídeo aqui também no canal sobre a existência histórica de Jesus, histórica. Não é uma discussão sobre Jesus ser Deus ou não. Para isso, também tem outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre Jesus ser Deus ou não. Mas eu tive essas dúvidas e fui buscar essas dúvidas. Fui buscar responder essas dúvidas. Então eu corri atrás do Jesus histórico e tentar entender esse Jesus histórico. Fui tentar entender como Gênesis conversavam com as coisas, sendo que a ciência me mostrava que a Terra tem bilhões de anos, mas Gênesis mostra uma criação de 6 dias. Então, dúvidas pairavam na minha cabeça. Como é que eu concilio todas as coisas? Um é uma prova empírica, algo que a gente pode encostar, tocar e ver. Outro é uma prova escrita. E aí eu começava as dúvidas sobre a Bíblia. Depois eu comecei a ter dúvidas também, nesse meu período aí de ateísmo, emocionais. Por que no mundo há tanto sofrimento? Eu olhava ao meu redor, o bairro que eu morava, falava, poxa, tem gente morando em Alphaville e aqui a gente passando dificuldade em Guaianazes, tendo lugares que mal tem saneamento básico na cidade de Tiradentes, onde é preciso se esforçar muito para ter o que comer. É meio injusto ver pessoas próximas de mim sofrendo. Por que do sofrimento? Enquanto todas essas dúvidas pairavam, uma dúvida maior pairava ainda, que era a ausência de Deus. A dúvida era espiritual. O meu já falecido pai ficou muito doente. De repente, ele chegou um dia em casa, começou a inchar aqui no pescoço, e a gente achava que era cachumba, depois passou para o outro lado, ficou os 2 lados inchados. De repente, meu pai foi parar no hospital e eu lembro que eu estava na igreja e que eu escutava sobre milagres, sobre curas, sobre o quanto tinha o poder de uma oração. Então aquele menino recorreu à única coisa que ele sabia, que era a oração. Mas Deus não respondeu. Nisso eu senti uma ausência tão grande de Deus que veio a dúvida. Deus existe? Porque ele não me respondeu, porque ele permitiu o sofrimento. E aí todas as outras dúvidas vieram de uma única coisa: a ausência de Deus. Mas não é porque Deus estava se ausentando, mas é porque eu tive a impressão, a sensação de que Deus estava ausente. Mas uma coisa é ter dúvidas jamais será oposto à fé. Como eu vou reforçar sempre aqui, ter dúvidas é normal. O oposto da fé é a indiferença. Quando eu não tive mais fé, para mim não importava se Deus existia ou não. Para mim não importava se tudo que eu tinha aprendido era verdade ou não. Para mim pouco importava a vida. Então já não era mais dúvida. Era indiferença. A minha dúvida se tornou indiferença porque não foi respondida. Porque ninguém sabia responder. Ninguém sabia me guiar para ter essas respostas. Mas Deus, em toda a sua soberania, um dia me mostrou cada uma delas. E aí eu comecei a discutir filosoficamente, comecei a falar sobre ciência e tal, e trazer o que a gente chama na teologia de apologia. Então,
eu era um grande apologeta, eu achava que eu tinha que defender Deus de alguma maneira. Mas na minha cabeça eu era esse grande apologeta. Porque nem sequer tinha escrevido sobre qualquer coisa. Então fica aqui a questão se a dúvida for forte o suficiente para fazer você abandonar tudo. Fazer você abandonar tudo. Duvidar da fé significa que você está levando essa fé a sério. E isso, meu irmão, pode ser o começo de um relacionamento mais profundo com Deus. A fé, ela não exige uma fé cega. Ok? Não preciso crer cegamente em alguma coisa. Eu posso ter razões lógicas e pensamentos coerentes com aquilo. E é por isso que deve existir dúvidas. Diferente do que muitos pensam, a Bíblia nos convida a buscar sanar essas dúvidas. Deixa eu pegar aqui a Bíblia rapidinho. Abre comigo, onde você está aí, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Às vezes a gente não tem tudo de cabeça, né? Então a gente é necessário pegar a colinha aqui da Bíblia. Por isso que a gente sempre tá com a Bíblia na mão, porque nem sempre tudo tá na cabeça. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, vai dizer: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança de vocês. Pedro está dizendo: estejam preparados, busquem sanar suas dúvidas para vocês responderem o motivo de vocês terem esperança, da fé que vocês têm, da crença que vocês têm. Então sanem suas dúvidas. A Bíblia não proíbe que você tenha dúvidas, ela manda que você resolva suas dúvidas. E aqui eu quero dar alguns passos práticos para você resolver suas dúvidas, ok? Primeiro, não tenha medo de fazer perguntas. Deus, meu irmão, ele não se ofende com as suas perguntas. Quem se ofende, provavelmente é um pastor que está querendo, que não sabe responder e não quer falar que não sabe responder e tem um ego maior do que o próprio umbigo e acaba ali colocando isso na conta de Deus. Mas Deus, meu irmão, ele não se ofende com a sua dúvida. Jó questionou os motivos do sofrimento dele. Sara questionou sobre as coisas. Davi questionou se ele poderia ser rei ou não. Tomé questionou sobre se Cristo era real ou não. E todos obtiveram respostas. Deus também está pronto para resolver as suas dúvidas. Então não tenha medo de perguntar. E se Deus está disposto a responder suas dúvidas, aí está o segundo passo para você sanar as suas dúvidas em relação à sua fé. Busque na Bíblia. Busque na Bíblia as respostas de Deus. Busque com teólogos experientes as respostas de Deus. Busque naquele irmão mais maduro a resposta para suas dúvidas. E, por último, como terceiro passo, jamais negue a sua experiência. Então, faça as perguntas. Busque na Bíblia, nas orações, na reflexão, com os irmãos mais maduros, com teólogos experientes, que muitas das vezes é o seu pastor, mas tem algo que supre todas essas coisas. É a experiência que você já teve com Deus. Lembre-se do que você já viveu com Deus. Experiências que não podem ser desmentidas. Todos já tivemos essas experiências. Eu lembro que depois do falecimento do meu pai, a gente não tinha todas essas condições. Meu pai e minha mãe sustentavam a casa com 5 filhos. E aí depois ficou só com a minha mãe toda a responsabilidade da casa. E minha mãe vendia uns paninhos para vender no Brás, uns crochês, que as lojas revendiam. Ela parecia uma fábrica de uma única pessoa, fazia 200, 300 paninhos. Mas mesmo assim, dava para pagar o aluguel
e comprar alguma coisa, mas chegou um momento que eu nem sempre tinha serviço. E aí chegou um momento que tava tudo acabando. A gente tava acabando todos os recursos de casa. E meu irmão, ele queria muito comer uma melancia. Mas a gente mal tinha dinheiro pro básico. Imagina para comprar uma melancia. Então meu irmão ora para Deus, minha mãe também, sempre buscando. De repente chega uma Kombi. O ex-patrão do meu pai, uma Kombi lotada de suprimento. Deu por alguns meses, se eu não me engano, uns 6. E adivinha o que tinha na Kombi? Uma melancia. Essa experiência meu irmão jamais vai esquecer. Essa experiência minha mãe jamais vai esquecer. Essa experiência eu jamais vou esquecer, porque foi Deus agindo. Busque nas experiências que você teve com Deus, porque elas jamais podem ser desmentidas. Se elas foram reais, elas jamais podem ser desmentidas. Então, se você tem dúvida, lembre-se do que Deus já fez por você. Às vezes isso pode parecer obscuro. Pode falar, não lembro. Acontece. Mas faça um esforço. Você vai encontrar a resposta. Tenho certeza disso. Ter dúvidas não significa que sua fé acabou. Significa que Deus, meu parceiro, Ele está te levando para um outro nível de profundidade. Sane suas dúvidas com Ele. Mas não deixe que essas dúvidas se tornem indiferentes. Porque aí, meu irmão, somente Deus pode, através do seu ato soberano, conseguir restaurar o seu coração. E esse é o meu recado para hoje. Até a próxima. Falou. E falou.